nosso quadro. Temos aqui hoje o nosso especial, que eu, que o entrevistador conheço muito bem, que é o querido Daniel, nosso presidente da UE. Que é presidente da Associação Municipal de Estudantes Secundaristas, a AMES, né, que vai contar aí sobre a sua atuação no movimento estudantil, quando ela entrou, a sua biografia, de fato. Tudo bem, Janine? Então, eu gostaria de começar a perguntar como você entrou nessa vida aí no movimento estudantil. Então, na verdade, eu me envolvi com o movimento estudantil através do Congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, né? Que teve uma eleição na minha escola para tirar o representante quem ia representar a escola no Congresso, que ia ter debates variados sobre a questão da juventude, educação, cultura, enfim. E aí eu me interessei por isso, achava que a minha escola, eu estudava numa escola particular, e achava que a escola precisava mesmo se envolver mais nessas questões. E quis participar, e acabei sendo eleita pela turma, muita gente também não quis participar. E aí eu fui para o Congresso da UBS e lá tive envolvimento com jovens que há algum tempo já faziam movimento estudantil, né? Já tinham uma experiência já na luta dos estudantes, do passe livre, enfim. E aí, a partir daí, eu fui me envolvendo e comecei a atuar no movimento estudantil também, a partir do Congresso. O fator histórico te motivou, né? Quer dizer, o passado no movimento estudantil. Como é que foi essa relação? Você gostava da aula de história? Como é que era isso? Não, então, eu, na verdade, eu nunca fui muito boa aluna, assim. E as matérias que eu gostava mais que eu me dava melhor mesmo na escola eram mais ligadas à história, geografia mesmo, português não era tão mal. Nunca gostei muito de número, de coisa exata, sempre me interessei mais por essas coisas que a gente mesmo consegue fazer parte também, né? Porque quando você pega um livro de história, muitas das coisas que estavam ali não foram coisas que aconteceram inerentes à participação das pessoas, né? Muito pelo contrário. Tudo que aconteceu na história do mundo e do país foi fruto da atuação das pessoas mesmo comuns, que a gente convive, que a gente vê na rua. E isso sempre me interessou mais nessa parte de história, de geografia, da área mais de humanas. Então eu já tinha uma inclinação já, um interesse já por essas coisas, e o movimento estudantil é um instrumento que faz com que a gente, de fato, consiga escrever a história, né? E aí isso juntou o útil com o agradável, e aí... Qual história a AMES hoje está escrevendo? Você falou de escrever história? Então, a AMES já vem escrevendo história já há bastante tempo, né? Quase 70 anos, inclusive, e que já escreveu aí grandes páginas da história do nosso país, né? Eu acho que as principais lutas que eu consigo, na minha opinião, assim, que a gente conseguiu travar, que o povo conseguiu travar, a gente sempre teve um papel muito protagonista. E hoje não é diferente, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda continua com muito desafio para alcançar. Infelizmente, a educação pública ainda não é a educação que a gente acha que poderia ser. Infelizmente, algumas conquistas que a própria UBS e a AMES fizeram há algum tempo atrás, em 88, com o passe livre, que é fundamental hoje para manter milhares de estudantes na escola, ainda é constantemente ameaçado, ainda não é consolidado, né? Então a AMES tem hoje o papel de garantir não só as conquistas que nós tivemos há anos atrás, que ainda não são consolidadas, mas também de avançar mais, né? No sentido de da gente conseguir não só se vangloriar ou se sentir satisfeito com o que a gente já conseguiu, mas ir para além, lutar agora, por exemplo, pela questão da minha entrada nas instituições de cultura. Quer dizer, a gente acha que a educação não é só ir voltar da escola, mas também ter uma formação que a gente consiga ter uma visão crítica das coisas, né? Não só aquela formação no mercado de trabalho. A AMES hoje tem essa tarefa de garantir essa conquista da minha entrada. A AMES hoje tem a tarefa de conseguir também ampliar as vagas no ensino superior, né? Nós temos a reserva de vagas aí para conquistar ainda, nós temos o ProUni ainda para implementar em algumas universidades, que são mecanismos que democratizam o ensino superior e que é a nossa responsabilidade dessa geração agora conquistar, né? Sim, sim. E
você consegue equilibrar a vida pessoal com o vínculo estudantil? Como é que é essa relação? Assim, chega uma hora que acaba se entrelaçando, porque seus amigos do movimento estudantil são geralmente os mesmos que são os seus amigos da sua vida pessoal. Você sai, você vai pra balada, né? Às vezes você namora as pessoas que também estão no movimento, então acaba que se embola, né, uma coisa com a outra. Acaba sendo um negócio só, né? Fica difícil às vezes trabalhar essas coisas, mas dá pra ir conciliando porque chega um momento em que tudo vira uma coisa só, sua vida pessoal gira em torno do MR e o MR gira em torno da sua vida pessoal, então é difícil, mas dá pra conciliar se for uma pessoa organizada, dá. Tem que ser organizado. Tem que ser organizado, tem que ter o mínimo de disciplina, com certeza. Claro. Bem, obrigado aí pela entrevista. Legal dessa entrevista. Então tá. Eu vou dar um zoom em você, vamos saber você. Já posso falar